Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. E se você está chegando agora aqui, saiba que aqui é o universo da teledramaturgia. Se você curte novelas, minisséries, seriados, fofocas e curiosidades sobre artistas, sobre produções e tramas que envolvem a teledramaturgia, esse é o seu lugar. Então já aproveita, já se inscreve no canal, também já deixa um like, só pelo fato de você gostar de teledramaturgia. E hoje é dia 18 de maio, ok? No dia 17 de maio é comemorado o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia. E por isso o vídeo de hoje é especial, falando daqueles atores que mais interpretaram personagens LGBT na telinha. Eu não tô falando de atores que fizeram um personagem LGBT, não. Estou falando de personagens que fizeram mais de um. Então, se o ator ele já fez 2 personagens LGBT, provavelmente ele estará aqui na lista de hoje. Então não sai daí, fique comigo, que logo depois da vinheta eu volto com essa listinha esperta. O primeiro ator que eu cito nessa lista é o Alejandro Clavou. Eu não sei se a pronúncia correta é essa. Eu não falo francês, mas eu tenho toque com pronúncias. Eu gosto de pronunciar tudo certinho, então eu vou falar só o primeiro nome dele, tá? Mas se não for Alejandro Clavou, quem sabe francês ou quem sabe a pronúncia correta, me corrija aí nos comentários, certo? O Alejandro, ele fez seu primeiro personagem gay na novela Insensato Coração, do Gilberto Braga e do Ricardo Linhares, que foi ao ar em 2011. Nessa trama das 9, o Alejandro era o coadjuvante do coadjuvante. Sim, ele interpretava o Paulo, que era namorado de um cantor sertanejo enrustido que não podia, se declarar à mídia como um homossexual. Esse personagem era vivido pelo Daniel Del Sarto, que fazia o cantor Vicente, e que tinha um namoro de fachada com a interesseira Nathalie Lamour, feita pela Débora Seco, uma personagem icônica e inesquecível. Então esse foi o primeiro papel do Alejandro em novelas como um homossexual. O segundo foi o Manolo, na novela Sangue Bom de 2013, de autoria da Maria Adelaide Amaral e do Vicente Villari, onde o Alejandro também era um coadjuvante, mas com uma certa importância na trama. Ele aparecia muito pouco, mas ele era um ator de televisão, enrustido também, fazia muita novela, então não podia se assumir na mídia. O que ele fazia? Acabava tendo um filho por inseminação artificial com a Lara, vivida pela Maria Helena Shira, ou Kira, também não sei essa pronúncia, que era uma apresentadora de TV, que também fazia de tudo pra ter mídia em cima dela o tempo todo. Então ela engravidava, os dois fingiam que tinham um romance, que tiveram um bebê através desse romance, mas na verdade era tudo fachada, era uma inseminação artificial. Então Manolo é o segundo personagem do Alejandro na televisão, onde ele fazia um gay. O terceiro personagem do Alejandro como homossexual na TV foi na minissérie, ou melhor, no seriado Nada Será Como Antes, do Guel Arraes e do Jorge Furtado. O Alejandro interpretava também um ator enrustido, só que dessa vez nos anos 40, era o tempo da rádio, a era da rádio, onde tinha telenovelas. Ele interpretava o Rodolfo Vale, que se envolvia com 2 caras na trama. Um deles era o diretor, das telenovelas, das radionovelas, que era o Aristides, vivido pelo Bruno Garcia. E o outro era o Flávio, um cara super interesseiro que se aproveitava dele, feito pelo estreante Gabriel Stauffer. Agora sim eu vou abrir aqui um parênteses, e falar sobre o Bruno Galhaço e o Gabriel Stauffer. Ou melhor, Bruno Garcia, tá? Não é o Galhaço, é o Garcia. O Bruno Garcia, ele fez esse personagem gay Nada Será Como Antes, depois ele também interpretou um outro personagem, o médico Décio, no seriado Sob Pressão. Então foram 2 personagens homossexuais que o Bruno Garcia viveu na televisão, e o Gabriel Stauffer também viveu 2 personagens LGBT. Um era o interesseiro Flávio, e Nada Será Como Antes, e o segundo foi na novela Força do Querer, onde vivia o Cláudio, um bissexual, que começava a história apaixonado pela Ivana, que na verdade era o Ivan, no corpo da Ivana, na casca da Ivana, e quando a Ivana se transforma realmente no Ivan, fisicamente no Ivan, o Cláudio volta de viagem, descobre essa transformação da sua até então namorada, que ela era um homem trans,
e ele demora um pouquinho pra assimilar, mas acaba terminando a novela com ela, porque ele se descobre bissexual e se apaixona pela alma, pelo ser humano que o Ivan era desde o início. Então, abrindo aqui um parênteses só pra falar desses dois atores que também interpretaram mais de um personagem LGBT na telinha, ok? Vamos então ao segundo nome desta lista, que é o André Gonçalves, que interpretou seu primeiro homossexual, um grande papel, né? Que elevou ele ao nível máximo aí de interpretação, que foi o Sandrinho, o famoso Sandrinho de A Próxima Vítima. Pra mim, uma das melhores representações de personagem LGBT nas novelas. No ano de 1995, uma novela do Silvio de Abreu. O segundo personagem do André Gonçalves foi um personagem mais cômico, né? Porque o Sandrinho tinha uma carga dramática grande, mas o Áureo de Morde e Assopra de 2011 do Valcir Carrasco era muito mais leve, muito mais cômico, muito mais hilário. E o André Gonçalves tirou de letra, como ele sempre faz. O terceiro personagem gay do André Gonçalves foi em Império, onde ele fazia o baterista de escola de samba Etevaldo, que tinha um namorinho ali rápido com o Leonardo, vivido pelo Kleber Toledo. Nessa novela do Agnaldo Silva de 2014, né, que foi Império, o André Gonçalves fez um personagem um pouquinho menor, mas não menos marcante. O terceiro nome dessa lista é Caio Blatt, que também interpretou 3 personagens gays na telinha. Ou melhor, 3 não, 2,5. Por que 2,5, gente? Porque o primeiro personagem, que tinha tudo pra ser um estouro, como um personagem LGBT na teledramaturgia, acabou se convertendo no último capítulo, como já é de praxe nas novelas do João Emanuel Carneiro. Em 2004, o Caio Blatt interpretou o sensível Abelardo em Da Cor do Pecado, que durante toda a novela se destoava, né, dos outros irmãos, machões, meio escrotões, assim, porque ele era mais sensível, delicado, não queria lutar, não queria essa coisa de violência que a família já carregava, né, de briga e tal. Ele queria ser maquiador, ele gostava de Madonna. No final da novela, ele não era nada do que a gente esperava. Porque na verdade ele era mesmo, mas o João Manuel Carneiro resolveu cagar no final ali e fazer com que ele tivesse um filho com a Tina, que tinha passado na mão de todos os irmãos, uma palhaçada sem fim. Mas o personagem foi tão bem feito, bem defendido pelo Caio Blatt, que a gente não esquece, e aqui nessa lista ele está como um meio gay. Se é que isso existe, né? A gente sabe que não existe. Mas então, o Caio lavou a nossa alma com o seu personagem André em 2016, na novela Liberdade, Liberdade, do Mário Teixeira. Um personagem de época que passou por toda aquela situação da homofobia, de ser contra a lei, né? Você ser o que você era, se você saísse dos padrões. E infelizmente o André pagou com a própria vida, mostrando claramente a realidade do que era naquela época. O terceiro personagem gay do Caio Blatt foi o Paulo no seriado Segunda Chamada, que foi ao ar no ano passado, né? Uma coisa primorosa que a gente teve o prazer de acompanhar, com direção da Joana Jabassi. Onde o Caio é um professor que se envolve com um aluno, o Marcelo, vivido pelo ator Arthur Volpi. O quarto personagem, ou melhor, o quarto ator dessa lista é o Frank Menezes. Frank Menezes é um ator muito bissexto na televisão. Ele faz personagens raramente, sempre é um padre, é um assessor de político, mas são sempre personagens muito cômicos porque o ator tem essa pegada cômica. Então ele interpretou em duas novelas do mesmo autor, um personagem gay delicioso. Não, né? 2 personagens. O primeiro foi o cabeleireiro Clayton, em 2011, no remake de O Astro, escrito pelo Alcides Nogueira e o Geraldo Carneiro. O segundo foi o Mordomo Júnior, o mordomo da vilã Soraya, feita pela Letícia Spiller na novela das 7 I Love Paraisópolis em 2015. O Júnior era muito engraçado e o Clayton também, só que o Clayton era aquela bicha fofoqueira, mais engraçada porque era um cabeleireiro, né? E o Clayton já era uma bicha que queria se fazer de fina, porque era mordomo de uma mulher muito rica. Então era sensacional. Eu amo esse ator, Frank Menezes, e ele ficou muito marcante com esses personagens gays. O quinto ator que eu vou falar agora, esse é o hors concours, já fez viado pra caramba, é o Fernando Eiras. Um ator lindo que era um galã, né, na época de juventude dele. E agora, depois de maduro, tem feito muitos personagens com esse mesmo estilo. O primeiro, então, foi o Rubinho de Páginas da Vida, um médico que tinha o sonho de ter um filho com seu companheiro, feito pelo Thiago Pique, na época que era o Marcelo, em Páginas da Vida do Manuel Carlos em 2006. Então, eles acabam adotando o filho da empregada, né, ela engravida, não quer o filho, não tem condições
de criar e eles acabam adotando essa criança. O segundo personagem do Fernando nessa levada LGBT foi o Renan, de Sete Vidas, aquela novela lindíssima da Alicia Manso, exibida em 2015. O terceiro personagem foi o Maurice, também em 2015, um francês riquíssimo que adorava pagar os michês do Anthony em Verdades Secretas do Valcir Carrasco. O Anthony era o Reinaldo Gianecchini e no final acaba rolando ali um trisal, né? Um triângulo amoroso com o Gianecchini, a Agatha Moreira e o Fernando Eiras em Verdades Secretas. O último personagem gay do Fernando Eiras foi uma participação num episódio também de Sob Pressão, onde ele fez o paciente Nelson em 2017. O sexto ator dessa lista é Guilherme Piva, um ator super talentoso que eu gosto pra caramba e que fez dois personagens gays muito marcantes, pelo menos pra mim. O primeiro, eu acho que é unanimidade, né? O José Maria de Chica da Silva, o fidalgo José Maria, nessa novela escrita pelo Adamo Ângel em 1996 e veiculada pela Rede Manchete. O Adamo Ângel era o pseudônimo na época do Valcir Carrasco, que escreveu brilhantemente o afeminadíssimo José Maria. Foi um personagem, assim, eu acho que daqueles da vida do ator, sabe? Então o Guilherme Piva deitou e rolou, mostrou que veio. E depois, 10 anos depois, em 2006, ele viria interpretar um cabeleireiro em Pé na Jaca. Engraçadíssimo, um cabeleireiro do interior, com aquele sotaque carregado de Piracicaba, que era o Nirdo, nessa novela do Carlos Lombardi, exibida pela Rede Globo. Gente, eu me deliciava, porque o Nirdo era bem aquela bicha má, aquela bicha shade, sabe? Meio vilã, assim. Terrível, terrível. Gente, é um personagem... Vou puxar uma sardinha grande porque as pessoas não lembram muito. Eu quase não ouço falar quando ele aparece no hall de personagens LGBT. Ele merece muito ser visto, ser ovacionado, ser lembrado. Quando o Pé na Jaca for reprisada, se algum dia isso acontecer, eu tenho certeza que o Nirdo finalmente será descoberto. E o próximo personagem dessa nossa lista, ou melhor, o próximo ator dessa nossa lista é o Kleber Toledo, né? De quem eu já tinha falado lá na hora do André Gonçalves, que fez o seu primeiro personagem LGBT em Caras e Bocas. Ele era o Cid, um amigo do passado do personagem Cássio do Marcos Pigossi, que foi um grande personagem LGBT, mas o Marco parou naquele. Mas o Kleber não, ele fez uma bichinha bem afeminada em Caras e Bocas do Valcir Carrasco em 2009, e depois já veio com uma gayzinha mais padrãozuda, né? Mais malhadão, mais gostosão, que tinha caso com um homem casado, que era o Leonardo, que também teve um namorico com o personagem do André Gonçalves em Império, de 2014, do Agnaldo Silva. E aí nós temos também o Luís Mendes, que fez um personagem, ele era o par do André Gonçalves em A Próxima Vítima, de 1995, onde ele interpretava o Jefferson, outro personagem icônico. Aquele casal ali, gente, é muito icônico mesmo. Marcou uma geração, pelo menos a minha geração. Foi bem na época das descobertas, na época da adolescência, enfim. Mas depois o Luís Mendes, ele interpretou o Inspetor Jeová na novela Amor e Revolução, exibida em 2011 pelo SBT, que foi escrita pelo Tiago Santiago, uma novela pesada que falava da época da ditadura. Eu não assisti, mas imagino que o personagem tenha tido muitos conflitos e sofrido muito por causa da condição dele naquela época tão ferrenha, né? Então o Luís Mendes tá aí nessa lista, também nesse hall, com dois personagens LGBT, em A Próxima Vítima e em Amor e Revolução. Outro ator maravilhoso, que agora tá meio sumidinho aí da TV, mas interpretou 3 personagens LGBT, foi o Luiz Salem, que fez o Benny no remake de Anjo Mal em 1997. Em 2001 ele fez o Ávila em Um Anjo Caiu do Céu, do Antônio Calmon. E em 2011 ele interpretou a travesti Ana Girafa na novela Aquele Beijo, do Miguel Falabella. O próximo da lista, então, é o Rafael Zulu. Exato, o Rafael Zulu, ele interpretou um gay maravilhoso, venenoso, insuportável. No remake de Tititi em 2010, ele era o Adriano, um editor de moda de uma revista de moda, né? E aí depois, em 2017, ele voltou já como um bissexual, na verdade, Cido, de O Outro Lado do Paraíso, que tinha um caso com o Dr. Samuel. E aí agora eu vou abrir um parênteses e falar do Heriberto Leão, que interpretou 2 personagens gays na televisão, mais um foi um episódio curto de As Cariocas, no ano de 2010, onde ele fazia o Eduardo, que tinha um romance com o Thiago Lacerda, que era um homem casado com a Alessandra Negrini. No final, a Alessandra, ela descobria tudo e os dois se davam super bem e acabavam
transformando a relação em um trisal. É um episódio bem bacana chamado A Desiludida de Copacabana, do seriado As Cariocas. E aí sim, depois, o Heriberto Leão fez o Dr. Samuel, psiquiatra Samuel, em O Outro Lado do Paraíso, do Valser Carrasco, em 2017, fazendo par romântico com o Rafael Zulu. Fechando então essa nossa listinha de atores que mais interpretaram personagens LGBT na teledramaturgia, eu vou falar do hilário e delicioso Pablo Sanabio. Esse ator incrível, que eu acho pouquíssimo explorado, fez um personagem gay junto com Frank Menezes em O Astro, remake de 2011. Os dois eram coleguinhas ali. O Pablo também era cabeleireiro e os dois eram, gente, hilários. Se você não lembra, se você não assistiu O Astro, procura alguma coisa de Clayton e de Pablo, porque o Pablo Sanabio interpretava um personagem chamado Pablo. O personagem tinha o mesmo nome dele na vida real. E era muito engraçado, gente. Era muito natural, sabe? A forma como eles interpretam. Enfim, claro, o Pablo, ele é gay na vida real e tal. Mas, assim, você é um tipo de pessoa. O personagem é outro tipo de pessoa. Tem uma personalidade diferente. A condição sexual não interfere na forma como você vai fazer aquele personagem. Claro, você pode ficar mais à vontade, fazer com mais naturalidade. Mas o Pablo, ele é uma pessoa mais contida. E o Pablo, o personagem, era um evento, né? E aí depois, em 2015, 4 anos depois, o Pablo me aparece em Totalmente Demais, da Rosane Svartman e do Paulo Raume, fazendo o Max, o assistente pessoal do Arthur, vivido pelo Fábio Assunção. E aí você morre, né, de dar risadas, se divertir, porque o Pablo Sanabio é um ator muito bom. E o personagem Max é hilário, é escrito super bem. E a gente pode ver agora, a gente pode curtir agora na reprise de Totalmente Demais. E é isso, gente. Essa foi a minha lista dos atores que mais interpretaram personagens LGBTs na teledramaturgia, em homenagem, né, a esse mês de maio, que é um mês de luta contra a homofobia, né, um mês internacional, que é comemorado mesmo no dia 17, que foi ontem. Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas lembranças todas. Fiquem ligadinhos nos próximos astros que forem fazer personagens assim, que são muito importantes para a causa, para nós que somos LGBTs. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, comenta aí embaixo o que você achou, conversa comigo que eu gosto. E também se inscreve no canal. Se você acha que esse canal merece a sua inscrição, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Eu volto no próximo vídeo. Um beijo. Fui!